Boa tarde, pessoal. Meu nome é Pedro Henrique Vasconcelos. Eu pertenço atualmente ao Serviço de Traumatortopedia da UFRJ, do HU. E eu vim conversar com vocês aqui um pouco hoje sobre as principais cirurgias ortopédicas que são realizadas nos pacientes que têm hemofilia, certo? E não teria como não começar como a mais famosa das cirurgias ortopédicas, né? A grande vedete, que é a prótese do joelho. Para a gente chama de artroplastia do joelho, mas no popular é a prótese. Então, rapidamente, falar com vocês um pouco de anatomia aqui. O joelho é uma articulação composta pela tíbia, que é esse osso, aqui é o laser, aqui de baixo, o fêmur, que é o osso da coxa, e aqui no perfil que a gente vê, na vista lateral, a patela, certo? Então, são 3 compartimentos. Um compartimento tíbio-femoral lateral, tíbio-femoral medial e o patelo-femoral. Tudo isso que vai aqui no meio, né, são ligamentos, meniscos, são estruturas que vão agir para estabilizar e amortecer o impacto do joelho. Qual é a função do joelho? Basicamente, ele tem 2 funções. A primeira é a de fletir, é isso aqui, ó, para trás. E a segunda é a de estender, certo? A flexão, ela vai de 0 a 135 graus e a extensão vai de 0 até 15 graus, mais ou menos. Essa aqui é uma radiografia de um joelho normal. Tá? O que a gente espera num paciente normal, quando a gente pede um raio-x, é encontrar essa imagem. Reparem, parece que isso está vazio, né? Que não tem nada aqui. Isso aqui é preenchido por aquelas estruturas, pelo menisco, pelos ligamentos, que a gente não vê no raio-x. Agora, não precisa ser um especialista para entender o que aconteceu aqui. O joelho colapsou. Tudo aquilo que estava no meio foi achatado, foi esmagado. Esse é um joelho normal, esse aqui é um joelho com artrose. Em relação às indicações para fazer uma prótese de joelho, tá? Numa série de 2001 nos Estados Unidos, com 170 mil próteses realizadas, 90% delas foram feitas por conta de doença degenerativa da articulação. Tá? E isso acontece às custas de quê? Primeiro, osteoartrose, ou seja, um processo de desgaste crônico da articulação. E segundo, por uma artrite inflamatória, a mais conhecida é a reumatoide. Existe também, como causa secundária, a artrite da hemofilia, né? Pelas hemartroses de repetição, tudo aquilo que a gente já foi falado aqui. Esse quadro vai levar a dor, limitação e deformidade do joelho, e isso indica a prótese. Quanto aos tipos, né? Então a gente divide por abordagem. Uma prótese primária é a primeira prótese realizada no joelho, ou seja, o joelho, aquela primeira prótese que o joelho ganha é a primária. A revisão são as que são feitas de maneira subsequente. E quanto ao compartimento, ela pode ser parcial ou total. Lembra que eu falei com vocês dos compartimentos? Se você substitui apenas um deles, é a prótese parcial. Se você substitui 2 ou mais, é total. Está aqui a prótese, linda. Vou mostrar para vocês. Isso aqui, ó, é um componente metálico que vai na tíbia. Esse aqui é um componente de polietileno, que vai fazer, às vezes, do menisco, né, trabalhar justamente a dobradiça da articulação. O componente metálico e o componente patelar. Tá? Nem todo cirurgião usa o patelar. Tem uma vertente que defende, porque diz que a nossa patela não foi feita para andar nesse trilho de metal, e outra que acha que não tem tanto problema assim, o desgaste não é tão grande a ponto de ter que substituir a nossa patela por um outro componente. Aqui a prótese parcial é o mesmo conceito, só que metade do joelho apenas sendo substituído. E aqui eu tenho um vídeo de 1 minuto mostrando como é que é feita a cirurgia. Branquinha, a cartilagem íntegra, ela vai desgastando. E aí você vê toda a cartilagem do joelho sendo desgastada, né? Na tíbia, no fêmur, na patela também. E a cirurgia, a gente rebate a patela e aí começa a fazer os cortes no fêmur para poder encaixar a prótese. Vai tirando.
coloca o cimento ósseo, que é esse branquinho para poder acoplar a prótese, entra com o componente tibial, a seguir o femoral. Agora o polietileno, para poder juntar as duas e fazer a dobradiça. Por último, faz um corte na patela para poder passar ali 3 parafusos e colocar o componente patelar para ela poder trilhar de maneira correta ali pela prótese do fêmur. Tá aí o joelho de novo. No raio-x, a imagem que a gente vê é essa aqui, ó, uma prótese total e uma prótese parcial. Tá? Quando é que eu faço a prótese parcial? Nem sempre o desgaste se dá nos dois lados. Tá? Já viram aqueles pacientes que têm o joelho torto, assim, ou para dentro? Esse tipo de paciente, ele não distribui a carga de maneira uniforme. Então, ele tende a desgastar um lado mais rápido que o outro. Nesse caso, está indicada a prótese parcial. Os resultados. Tá? Aí que vem o problema, porque a prótese de joelho, aliás, quase todas as próteses são desenvolvidas pensando na população mais idosa. E na hemofilia, a gente tende a fazer esse procedimento com ele muito mais jovem do que o planejado. Certo? Então, esses resultados aqui, de 15 a 20 anos, que a gente tem na literatura, são com pacientes mais idosos, que não têm uma demanda tão grande. O arco de movimento ele é funcional, porém não é fisiológico. Tá? Uma prótese nunca vai conseguir te devolver o teu joelho como ele era antes. Tá? Mas ele vai te devolver um movimento funcional, com que você consiga fazer toda a sua atividade, tá? Sem ter nenhum tipo de problema. E as limitações? O paciente pensa, tá, que ele vai fazer uma prótese, ele vai ter um joelho novo, para ele poder fazer o que ele quiser, e que aí, quando gastar a prótese, porque isso aqui tem uma validade, ele vai colocar outra, e aí gasta outra prótese e coloca mais uma, e não é assim que funciona. Tá? Quanto mais revisão você faz da prótese, pior a qualidade do teu osso. Tá? Não é tão simples, não é você tirar e colocar uma nova. A prótese tende a ter uma qualidade pior de fixação. Então, é fundamental que a gente pense na nossa prótese como um planejamento. Né? Você pode jogar bola com a prótese? Ela te permite? Permite. Você tem movimento para isso. Só que, se você quiser ser um atleta com uma prótese, saiba que, ao invés de 15, 20 anos, você vai gastar ela em 5 anos. O que é uma tragédia do ponto de vista ortopédico. E as complicações? Né? É uma cirurgia que, naquele vídeo, parece muito bonita, né? Muito simples. Aquilo é uma obra, tá? A gente coloca uns tapumes ali, parece obra da Sete Rias, martelo, serra, furadeira. Assim, o pessoal se assusta, que não conhece, porque é realmente muito agressiva a cirurgia, tá? Para a gente conseguir colocar uma prótese e encaixar no joelho da pessoa. E tem complicação, é passivo de complicação. Uma delas é a infecção, pode ser aguda no momento da cirurgia ou nos dias próximos da cicatrização da cirurgia, ou até mesmo tardia. Então, o paciente que tem prótese, sempre que submete a um tipo de procedimento odontológico ou médico, tem que fazer antibiótico profilático. Você não pode deixar ou jogar com a possibilidade de alguma bactéria entrar no sangue e se implantar na prótese. Certo? Por quê? Se a infecção não for controlada, a gente vai ter que partir para uma artrodese de joelho, que tem um resultado muito pior, ou até mesmo em casos mais graves de um paciente que não tem assistência nenhuma com amputação. Soltura ou afrouxamento. Eu falei do desgaste. Se a gente desgasta mais a prótese do que ela suporta, ela acaba afrouxando, até mesmo soltando, o que implica numa revisão uma revisão precoce. Tá? Fora isso, por mais que a gente pense e desenvolva tecnologia para que a prótese tenha uma boa aceitação pelo teu corpo, é um corpo estranho, o teu corpo reage àquilo. Tá? Então, já tem um desgaste natural dessa reação. Trombose venosa profunda, 85% dos casos, ela é subclínica. Felizmente, não é o caso dos pacientes hemofílicos. Né? Com isso aqui, eles não precisam se preocupar. Não vai acontecer. E dor. Mais uma vez, expectativa contra a realidade. O paciente tem muita dor no joelho, ele acha que vai colocar a prótese e 100% da dor vai sumir. Tem casos que isso acontece? Tem casos que isso acontece. É sempre assim? Nem sempre. Tá?
Então, a gente tem que lidar muito bem com a expectativa do paciente. É conversar com ele e falar, olha só, a tua dor, a gente pode melhorar 60% dela, 80%. Vale a pena? Tem que ser pensado e conversado. Próxima cirurgia são as artroscopias do joelho, né, que é o mais moderno em relação à cirurgia do joelho que a gente tem. É o menos invasivo também. E segue essa moda de fazer cada vez mais cirurgias por vídeo, né? De você invadir menos o paciente. Como é o conceito disso? É você visualizar diretamente a articulação através de uma lente artroscópica. E para isso você vai utilizar 3 ou 4 pequenos portais no joelho para poder colocar o teu instrumental lá dentro e poder trabalhar e visualizar a articulação. As indicações são lesões meniscais, ligamentares, osteocondrais e, atualmente, né, você tinha um conceito de que o padrão ouro, quando você tem uma infecção no joelho, é você abrir e fazer a exploração manual, tá? Direta. Hoje em dia, a artroscopia virou o padrão ouro disso. Então, o paciente tem uma artrite séptica, você pode perfeitamente bem fazer esse tipo de blindamento, essa lavagem por via artroscópica. Materiais utilizados tem o artroscópio, que é a lente, é a câmera que a gente consegue visualizar tudo. Essa imagem que ela flagra, ela manda para uma câmera de televisão. Então, o cirurgião opera com a mão aqui, olhando para cá, para a imagem que ele tem. Então, é muito difícil, existe um alto grau de experiência. As pinças que vão morder, puxar, triturar, arrastar tudo que tem lá dentro, que tem que ser reparado. O probe, que é o instrumental para você poder manipular, né, empurrar ali sem ferir as estruturas. Tem a borda arredondada. Laser radiofrequência e a bomba artroscópica. E aqui é a grande curiosidade, porque quando você faz uma cirurgia por vídeo, no abdômen, por exemplo, para você visualizar, você tem que insuflar gás carbônico lá para dentro. Aí distende e você consegue visualizar. A articulação, eu não posso fazer isso. Ela é cheia de líquido sinovial, então eu tenho que bombear Ringer lactato ou soro fisiológico para dentro dessa articulação. Então, ela tem uma bomba artroscópica que ela vai bombear 5, 10 litros de soro para a articulação ao longo da cirurgia para manter aquilo distendido através de líquido, não de ar. Essa aqui é a bomba, tá? Essa aqui é uma das pinças. Notem as diferentes bordas aqui que existem. O vídeo por onde a gente assiste a cirurgia, né, que a gente está fazendo, que é conectado no artroscópio. E aqui, aquela imagem do início da aula, são os portais que a gente entra, né, para poder colocar a ótica, uma pinça, por onde vai ser bombeado o soro, ou, de repente, uma iluminação extra, alguma pinça extra. E as vantagens são múltiplas, né? A gente tem menor morbidade, um paciente que demora muito menos para se recuperar. A gente tem incisões menores, cicatrizam mais rápido, são mais estéticas, com menor risco de infecção, justamente porque o acesso é menor. O paciente fica menos tempo internado no hospital. Cirurgicamente, eu visualizo melhor, eu consigo ver coisas que eu não conseguia ver abrindo o joelho do paciente no meio. E eu mantenho a articulação íntegra. Tá? O envelope articular, lá, a cápsula está mantida. Desvantagens: o equipamento é caro, não está disponível em qualquer esquina, né? Exige muita experiência do cirurgião, realmente é uma curva de aprendizado demorada. E podem acontecer lesões pelo manuseio do material, de como funciona uma artroscopia. Tá? Essa é uma visão, não é a visão que o cirurgião tem, tá? Essa é a visão de fora. Isso aqui, ó, é a visão do cirurgião. Ele está vendo esse pedaço aqui com a câmera. Tá? Ele está olhando para cá. E aí você vai lá com o probe que entrou, que tem a borda redonda. Aqui é um menisco. Tem uma lesão aqui, ó. Aí ele vai e começa a comer o menisco, ó, morder. Morde o menisco. Aí. E vem aspirando tudo, limpando tudo. Pode passar para não se estender. Se você parar para pensar, até algumas décadas atrás, né, quando você tinha uma lesão no menisco, o tratamento era arrancar o menisco fora. E você imagina quantas pessoas estão com o joelho acabado por conta disso, né? Olha o quanto a medicina avança em questão de anos, o quanto ela pode avançar
daqui a 20, 30 anos. E foi o que eu falei, né? Aquele vídeo ficou muito bonito de ver, você enxergou tudo. A imagem que eu, cirurgião, tenho numa artroscopia é essa aqui, ó. Você entende alguma coisa? Muitas vezes nem eu. Por último não, o próximo assunto é a artroplastia do quadril, a prótese do quadril propriamente dita. A articulação do quadril é composta pelo fêmur encaixando no acetábulo, tá? Isso aqui é porque ele está fechadinho, cheio de ligamentos estabilizando ele. Aqui é a cabeça onde ela se insere no acetábulo para fazer a articulação. Função do fêmur: flexão de 120 graus, abdução, esse movimento aqui, 0 a 45, adução de 0 a 30, rotação interna, rotação externa e extensão que é para trás. Uma radiografia normal do fêmur, você percebe que a cabeça é bem arredondadinha, está bem encaixada no acetábulo, tá tudo normal aqui. E olha como é que está desgastado. Ah, doutor, mas o osso está branquinho, o osso branco é bom, né? Não, o osso branco é ruim, está necrosado, está morrendo. Tá? Um osso branco é o que a gente não quer ver, senão que ele está esclerótico. Perdeu completamente, tá, a topografia articular normal. Indicações: doença articular degenerativa, osteonecrose da cabeça do fêmur e fraturas. Tá? Aqui em fraturas do fêmur a gente consegue fazer a prótese de maneira primária. Aqui é uma prótese do fêmur. São dois componentes. O componente femoral é uma haste que encaixa no fêmur, a cabeça que se encaixa no componente femoral e o componente acetabular. Tá? Esse aqui é preso no acetábulo e esse aqui encaixa aqui dentro. Sendo que a cabeça vai encaixar justamente aqui, para poder articular. E a grande pergunta da cirurgia de prótese do quadril é o seguinte: é uma dualidade entre durabilidade e estabilidade. O que eu quero para o meu paciente? Certo? O meu paciente é um paciente jovem, tem alta demanda, então eu quero uma prótese que dure. Tá? O que eu vou fazer, então? Vou escolher um material que tem baixo atrito. Uma prótese com cabeça de cerâmica e a inserção de cerâmica. Vai atritar pouco. Vou botar uma cabeça pequena, porque a cabeça pequena ela desgasta menos. Tá? E não vou usar o cimento ósseo. Meu paciente, ele é jovem, tem a musculatura adequada para poder estabilizar a prótese e não precisa de outro tipo de estabilização. No paciente idoso, penso o contrário. Eu posso usar uma prótese de metal com polietileno, uma cabeça maior para ajudar a estabilizar, e coloco o cimento ósseo porque ele tem um osso poroso. Aqui são os tipos de combinações, né? Por exemplo, a cabeça metálica com o componente de polietileno, cerâmica com cerâmica, que é o menor atrito. Esse aqui, metal com metal, já está caindo em desuso, tá? Tinha uma complicação chamada metalose, que era justamente pelas partículas do titânio, do cromo com cobalto, que eram soltas na articulação e acabavam irritando, né, e desgastando o entorno, causando soltura da prótese. Essa é mais grosseira, né? Você corta a cabeça fora, aí você vai e fresa o acetábulo, arredonda para receber o componente acetabular. Você faz o caminho da haste femoral, encaixa ela, atarracha ali a cabeça. O componente acetabular, você pode colocar ele com cimento, ou, nesse caso, você aparafusa ele na bacia e coloca a inserção que vai articular com a cabeça. Agora, é só... na prótese não cimentada, olha só que bacana. Existe o trabeculado ósseo, ele vai penetrando na prótese, tá? E vai fazendo uma aderência ali bem forte, para que ela não desencaixe. Encaixa a cabeça ali, ó, voltou ao normal a articulação. Essa é a imagem de uma prótese de quadril no raio-x. Resultados: você tem um arco de movimento perfeitamente funcional, exemplo do joelho, e tem um alívio tremendo da dor, porque a artrose do quadril dói muito, muito mesmo. As complicações são essa prótese sair do lugar, você luxar. Né? A luxação é quando você tem a perda de contato das articulações total e irreversível. Sai e não volta. E infecção, exemplo da prótese do joelho também, e soltura.
Pode ir? Vou lá então, hein? Vocês estão me dando tempo, eu estou indo. Artrodese de tornozelo. Então, o nosso esqueminha básico, tá? Anatomia. Como é que funciona o tornozelo? É uma articulação entre a tíbia, a fíbula e o talos. Tá? Esses três ossos se articulam para poder fazer o gínglimo, que a gente chama, né? Que é a dobradiça do tornozelo. Função: flexão dorsal, flexão plantar, que é isso aqui, inversão, que é jogar o pé para dentro, e eversão, pé para fora. Uma radiografia normal, tudo arredondadinho, você consegue ver claramente os limites. Olha aqui o domo do talos, como é que é redondo. Aqui é convexo, aqui é côncavo para poder encaixar e mexer. Numa artrose, você perde completamente os parâmetros que a gente observou na radiografia anterior. Tá? E isso bloqueia o movimento do paciente e dói. Indicações. É repetitivo, mas doença articular degenerativa, pacientes jovens, tá, que têm com alta demanda, ou quando você tem perda óssea, deformidade grosseira da articulação. O material que a gente usa são parafusos ou hastes para poder artrodesar o tornozelo. E a cirurgia funciona da seguinte maneira: a gente tem que cortar a cabeça da fíbula fora, tira ela da jogada. A carga agora vai passar somente entre o talos e a tíbia. A cartilagem, a gente tem que raspar toda a cartilagem do osso, e aí a gente passa o parafuso de um osso para o outro. 3 parafusos para poder fazer uma fusão da articulação. Outra maneira que isso pode ser feito é passando uma haste que vem lá de cima da tíbia e ultrapassa a articulação. Nesse caso aqui, vai até o calcâneo, né? Que é esse osso aqui. Resultado: melhora da dor. Só que, nesse caso aqui, você não devolve ao paciente em movimento. Tá? A artrodese, ela vem mais para acabar com a dor. Porque aquela articulação, você praticamente está matando ela. Resta muito pouco movimento, que é compensado por outras articulações. Tá? E tem baixo índice de complicação. Quando complica isso aqui? Paciente que fuma, principalmente. O tabagismo dificulta muito a consolidação óssea. Certo? E aí o paciente tende, apesar de ter uma haste ali, o osso não cola no outro. A dor continua. Fora que, a longo prazo, aí é uma complicação. Isso é o esperado, né? Você tem uma articulação que passava muita carga, se movimentava muito, ela está ali, presa. O que acontece? O nosso corpo vai jogando isso para outras articulações do pé. E aí, com o tempo, sobrecarrega e pode causar dor em outros locais do pé também. Em relação à prótese, tá? Que é aí o que tem de mais moderno no tornozelo. É algo viável, já se sabe, já tem follow-up de 15 anos de pacientes com prótese. É cada vez mais realidade isso. Já fala-se que a prótese é o novo padrão ouro. Tá? Obviamente, ele é muito melhor que a artrodese. E a grande questão é que ela é pouco difundida. A novidade, primeiro que acontece, quando você tem uma cirurgia nova, você tem que acostumar o cirurgião com o material, ele tem que se acostumar com a técnica, o material tem que chegar nos grandes serviços, nos hospitais para poder operar. E isso tudo demora, é lento. Tá? Mas a gente espera que, em breve, a gente consiga ter essa prótese tão realidade quanto a prótese de quadril e do joelho, que já são aí absolutas no mercado. Continua? É a última, gente, eu prometo. Excisão da cabeça do rádio. Vamos lá, nosso esqueminha. Isso aqui é um cotovelo, tá? Só osso aqui. O húmero, que é o osso do braço. Aqui nós temos a una e o rádio, tá? Isso aqui é a cabeça do rádio. A visão posterior agora, que é a cabeça do rádio também. E reparem que a una, ela abraça aqui o húmero para poder fazer essa dobradiça. O nosso cotovelo é uma das articulações mais estáveis do corpo. Tá? Se você tentar fazer hiperflexão, jogar o cotovelo para frente, ele não vai, ele trava. O bloqueio aqui é ósseo, tá? É muito estável. Função: flexão do cotovelo, a extensão, que é 0, e em pacientes que têm uma maior flexibilidade pode chegar a apenas 5 graus. Pronação, que é você dobrar aqui assim, para dentro, supinação para fora.
e uma radiografia do cotovelo normal. Redondinho, livre aqui essa articulação. A cabeça do rádio aqui, ó, com espaço bom para cartilagem. E na artrose, perde tudo isso. As indicações: doenças articulares degenerativas, deformidades grosseiras, o bloqueio do arco de movimento aqui é uma indicação muito importante, fraturas e até mesmo dor. Aqui já é um adianto, né, para a gente ter uma noção, que a cirurgia é muito simples, é só você cortar a cabeça fora. Tá? Não tem grandes inserções ali, os ligamentos ficam abaixo, ó. Você preserva o ligamento entre o rádio e a una, tá? E, se você precisar depois, é só você colocar a prótese para lá para poder articular. O resultado: o alívio da dor é muito importante e você, nesse caso, devolve, tirando a cabeça do rádio, para o seu paciente a pronospinação. Complicações: lesões neurológicas, é uma área muito inervada, e instabilidade. A cabeça do rádio ela ajuda estabilizando. Tá? Você tira e nem sempre ela atrapalha quando ela vai embora. Mas se atrapalhar, se tiver instabilidade, aí sim você coloca a prótese. Então, considerações finais, só para fechar aqui, gente. Como eu tinha dito, o material de prótese, né, ele foi todo pensado para pacientes mais idosos. Só que, cada vez mais, com o avanço de materiais, de tecnologias, de técnicas cirúrgicas, a gente consegue fazer com que a prótese dure mais. Tá? Então, a expectativa é que, em breve, a gente consiga fazer prótese em pacientes mais jovens sem ter que pensar tanto assim nas revisões. Tá? As revisões ainda são grandes problemas para os cirurgiões ortopédicos. O que a gente quer é que a prótese dure. Para você ter uma noção, meu pai tem prótese no joelho. Tá? E aí, alguns anos após, ele cruzou com um médico superior na rua e falou: "Pô, olha, quando é que a gente vai botar outra prótese aqui? Botar outra prótese aí? Quando você morrer, eu vou lá buscar essa aqui no teu joelho para poder usar em outro paciente." Ou seja, ele não quer, de jeito nenhum, fazer outra prótese, porque é ruim. Tá? É tentar fazer com que fique o maior tempo possível dentro do paciente, com o menor desgaste possível, para que ele possa aproveitar essa prótese sem precisar de outras cirurgias. Certo? Pessoal, muito obrigado pela atenção. Espero ter esclarecido alguns pontos para vocês aí.